Não sonora. Das 22 às 6. Das 22 horas às 6 da manhã. Então é das 22 horas. Costumo falar 22 que aparece lá 10 e 6 também. Agora, então, a buzina pra quê? Ela tem que ter alguma utilidade, né? Já que não pode buzinar em lugar nenhum, então quando que eu posso usar a buzina? Numa ultrapassagem E evitar um acidente, só nessas situações. Um pedestre pode ser autuado? Sim. Qual é o valor de uma infração de pedestre? Metade de uma multa leve. Muito bem, metade da leve. Como que chama uma faixa de pedestre? Transversal horizontal. Um ciclista trafegando com a bicicleta sobre a calçada, a infração de que natureza? É média. E se esse ciclista não tiver habilitação, para onde que vai a infração? Para o CPF? Então pode sim. Se perguntar diferente, quando que eu posso trafegar com a bicicleta sobre a calçada? Quando for uma ciclovia. Ciclovia, a calçada pintada de vermelho. Sim. Tem a ciclovia e a ciclofaixa. No chão. E a ciclovia é uma calçada pintada de vermelho. Também achava, mas, né? Fazer o quê? Eu acho tanta coisa errada, igual luz baixa na chuva. Pra mim tinha que ser alto pra mostrar tudo, né? Não entra na minha cabeça, mas é o que o código manda, gente, né? Então a gente obedece. Então, quando, por exemplo, se perguntar o seguinte: um ciclista empurrando a bicicleta sobre a calçada pode? Pode, porque ele é equiparado a um pedestre. O pedestre tem direito ou prioridade em todas as situações? Não. Quando que ele perde? Quando tem semáforos. Se o semáforo está aberto para o veículo e fechado para o pedestre, ele deve aguardar o momento dele. A não ser que ele já estava atravessando, já estava na faixa, o semáforo abre. Então aí tem que esperar. Tem uns que é folgado, né? Não, mas colocar aqui um de faixa na praça ali agora, eu não entendi nada. Então, fazer o quê? A sinalização que o Machado tá meio Você precária deixa mesmo. ele passar, você vai, entra na outra faixa, você tem que parar no meio da via, fecha o cruzamento. Pois é complicado. Nem dá tempo de passar. E falando na praça, vamos lá. Quem tem a preferência de passagem? Quem está lá contornando a Praça Antônio Carlos ou quem está subindo a rua ali do Itaú? Por quê? Porque a praça é uma rotatória. Mas não obedece também, né? Não obedece tem que nada. parar ali na rotatória. Aqui é protegido por Deus. Certo? Então, não adianta vocês comparar com Machado com outro lugar, gente. Aqui é tudo muito protegido. Dirige em qualquer lugar. Qualquer lugar desse mundo, tá? Vamos lá. Os motocicletas sempre tem que... Os motociclistas sempre tem que conduzir a motocicleta usando capacete com a viseira ou óculos de proteção. Viseira levantada, infração leve. Trincada, quebrada ou arranhada. Quando tem um grupo de motociclistas, eles vão fazer um passeio, eles podem espalhar no meio da via? Não, eles têm que andar em fila indiana, um atrás do outro. Sempre usando calçado preso ao calcanhar, segurando o guidão com as duas mãos. Se perguntar na hora da prova, quando um motociclista para, qual pé que ele põe primeiro no solo? O esquerdo, o direito está no freio. E ele parado em um cruzamento, o que ele deve fazer? Sinalizando, mostrando para os outros veículos que ele está parado ali. Na teoria, né, gente? O carro eu posso dirigir descalço, mas aí a moto? Não, sempre com calçado preso aos pés. Agora, se perguntar sobre o autopropelido, que veículo é esse? Patinete. São os patinetes. Então, os autopropelidos são os veículos de mobilidade individual. Eles podem trafegar em 3 lugares: ciclovias, ciclofaixas e calçadas. Um autopropelido na calçada, qual é a velocidade máxima? 6 km por hora. Um autopropelido na ciclovia ou ciclofaixa pode ir a 20 km por hora. Como chama o estacionamento de bicicletas? Bicicletário. Quem autoriza o tráfego de veículos de tração animal? Prefeitura. Na direção defensiva, ela se divide em 2, preventiva ou corretiva. Qual das duas o condutor tem que ser muito habilidoso? Corretiva, porque ele tem que corrigir uma situação que ele não estava esperando. Qual é a base da direção defensiva? Quais são os fundamentos para a gente evitar um acidente? Lembra do cadê o PH? Conhecimento, atenção, decisão, previsão e habilidade. Qual palavra não faz parte dessa base? Interação.
Qual é a tensão que dirige olhando 360 graus ao mesmo tempo? Difuso. Difusa. Um ponto só. Fixa. Fixa. E distraído? Dispersiva. Qual das três é? É o lerdo? Não é isso. Qual é a melhor atenção? Difuso. Difusa. Mas se aparecer difusa e defensiva na mesma questão, o que eu marco? Defensivo. Defensivo. Tá? Automatismo é tudo que eu faço no automático sem perceber. Então, se eu tô lá dirigindo o meu veículo com o bração para fora, é infração de natureza? Isso é um automatismo o quê? Incorreto. É um vício que a gente faz sem perceber. Tô dirigindo o veículo com a mão apoiada na embreagem, no câmbio do veículo. Isso aqui é um automatismo incorreto. Se eu estou lá dirigindo meu veículo e diminuo a velocidade antes de chegar num cruzamento, automatismo correto. Posso dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem? Não. Além de gastar a embreagem, é falta. Deixa eu ver aqui. Aonde acontece a maior parte dos acidentes? Cruzamentos. Cerca de quanto? 1/3. 1/3 de todos os acidentes acontecem nos cruzamentos. Por conta do quê? A pessoa está com pressa, não respeitar as leis e não saber fazer conversão. A pessoa vai fazer a conversão, vai lá e atinge a contramão. Aí acontece o acidente. Dentre as causas de acidente, 95% é causa de quem? Humanas. Dentre as falhas humanas, são 3 tipos de condutores que causam acidente: imprudentes, imperitos e negligentes. Quais são eles? Imprudentes, negligentes e imperitos. O que é negligência? Tá nem aí, descaso ou desleixo, veio cair nos pedaços, tá lá, firme e forte na vida. Quando a pessoa é imprudente, ela abusa da habilidade. Imperito, falta, não tem habilidade. Então, dessas pessoas que causam acidente, eles cometem atos inseguros. Tem o ato inseguro e a condição insegura. Ato inseguro, relacionado com o condutor. Condição insegura, relacionado ao meio onde a gente trafega. E quem causa mais acidente, o homem ou a mulher? O homem. Ele é mais o quê? Imprudente. Tem mais no trânsito. Tem mais no trânsito, ai que horror. O que é a aderência? É o contato ou atrito do pneu com o solo. E ela diminui conforme a velocidade. Transferência de massa, o que é isso? Troca de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. Quando eu estou acelerando o veículo, o peso vai todo para onde? Para trás. Alivia a frente do veículo. Quando eu estou freando, o peso vai para frente. Alivia a traseira. Mas se falar, o veículo foi jogado para fora da curva, o que é isso? Força centrífuga. E para dentro da curva, força centrípeta. Ela juntou o P e o fuga, foi tudo. Ela inventou um nome novo para a curva. Tchau. E aí, quando a gente fala da força centrífuga da centrípeta, acontece quando a gente entra na curva ou acelerando ou freando. Então, para entrar em curva tem procedimento. Quando eu vou entrar numa curva, qual é o procedimento correto? Eu freio antes. Ao entrar nela, eu vou acelerando aos poucos. Posso comer também? Pode. Que hora que eu posso comer? Não pode. Por quê? Ué, por que não? Agora vai Vamos direto. passar na prova, minha filha. Vamos fazer jejum. Aí você fecha lá na frente, tá? Transferência de massa, ela depende de 2 fatores, da aceleração e da desaceleração. Quando eu estou acelerando o veículo, qual eixo que fica pesado? O de trás. Quando eu estou freando, qual eixo que fica pesado? Da frente. Se perguntar, desgarrou a roda da frente, está acontecendo o subesterçante. Desgarrou as rodas de trás, está acontecendo o sobreesterçante. Sub está na frente, o sobre da galinha. Lembra, né? O sobre da galinha, que a parte não tem carne nenhuma, está atrás. Então lembra disso. No subesterçante são comportamentos. Desgarrou a frente, o veículo vai ser jogado para fora. É o subesterçante. Desgarrou a traseira, o veículo é jogado para dentro. É o sobreesterçante. Então, mas tem a palavra-chave para vocês diferenciar se está perguntando da força ou do comportamento sub ou sobre. A palavra desgarra.
Se estiver falando desgarrou a frente, o veículo vai ser jogado para fora. Aconteceu comportamento subestressante. Desgarrou a traseira, o veículo vai ser jogado para dentro, tá? Então, quando, por exemplo, está acontecendo subestressante, como que eu vou lá e conserto um subestressante? Eu tenho que tirar o meu pé do acelerador, porque eu estou entrando na curva acelerando. O sobreestressante, eu tenho que tirar o meu pé do freio, porque eu entrei na curva freando. Se perguntar na prova do Detran, como que chama o ponto de entrada e saída de uma curva? Ponto de tangência, muito bem. Ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa de luz. Então, quando você quando você cruza com algum veículo e ele está com aquela luz alta, dá aquela luz alta nos seus olhos, causa um ofuscamento, é o excesso de luz. Vai perder a visão momentaneamente. Por onde que a gente deve se orientar? Pela faixa da esquerda. Pela faixa da esquerda ou pela parte da direita. Faixa da direita ou pelo acostamento. Quando não tiver faixa, você pode se orientar pelo acostamento. Então, quando vai cruzar com alguém ou seguir alguém, diminua a luz, tá? Agora, se falar assim, ó, penumbra é falta de luz, é aquela troca entre o dia e a noite. Ofuscamento ou penumbra, condição adversa de luz. Chuva, neblina, cerração, condição adversa do tempo. Má sinalização, curvas, vias, congestionamento, trânsito, pneu careca, bebedeira, sono, feiura, condutor, motorista. Então essas são condições adversas, e essas condições, elas são adversas porque a gente não controla. Aí fala assim, mas eu posso controlar meu sono. Nem o nosso a gente controla. Se você tá com sono, você dorme, você nem vê. Imagina um outro condutor, tá? Então não é que você controla a chuva, você controla o veículo que vai cruzar com você, você tá com a luz alta ou baixa? Não controla, tá? Falando em acostamento, que a gente falou agora mesmo, que a gente se orienta por ele, o acostamento eu acho em vias urbanas ou rurais? Rurais, rodovias e estradas. No cruzamento tem duas situações. Quando que eu posso trafegar no acostamento? Eu estou em movimento. Para entrar em lote lindeiro. O que é um lote lindeiro? Tudo que se limita com a via. Então, quando a gente vai sair lá do Empório Amália, vai para a direção da Santa Amália e entra no jardim, você trafega no acostamento. Então, ali, o Jardim das Oliveiras é um lote lindeiro. Agora, quando que eu aguardo no acostamento, são 3 situações. Situação de emergência, quando eu vou fazer uma operação de retorno e conversão à esquerda. Então, quando eu vou entrar lá no trevo de Carvalhópolis, qual veículo está posicionado corretamente? Quem fica no eixo central da via, quem aguarda à direita ou quem aguarda lá no acostamento? No acostamento. E faça a conversão no menor espaço possível. Por quê? Em vias rurais, a gente vai fazer a conversão, a gente aguarda no acostamento. Se você fica parado no meio da rodovia, passa a carreta em cima, você vai virar um pastel. Então lá na rodovia você não pode ficar parado no eixo, não. Quando a gente para no eixo, aguarda no eixo, é quando é aqui na via urbana, dentro da cidade. Quando tem fumaça na via, qual luz? Baixo. Fecha os vidros ou abre? Fecha. Aumenta a velocidade, diminua ou para? Diminui. Quando falar assim, ó, áreas alagadas, que está fluindo o trânsito, que marchas eu uso? Primeira e segunda. E tem que ficar o tempo todo acelerando. Mas se eu estiver num local congestionado e está subindo água, qual o procedimento de quem ficar no veículo? Porque eu ia correr? Ponto morto e continua acelerando para que não entre água pelo escapamento do veículo. Qual é a menor manobra? Ré. Qual é o tempo que eu posso andar de ré? Necessário para fazer uma manobra. Aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é isso? Fica a camada de água entre o pneu e o solo. O que eu não posso fazer? Frear bruscamente nem desacelerar bruscamente. Eu só vou segurar o volante e desterçar levemente de um lado para o outro. Por que é levemente, não abruptamente? Senão roda, tá? Qual é o tempo médio de reação? 3/4 de 1 segundo. É o mesmo tempo para se evitar um acidente. Falou tempo de reação, é o tempo que eu demorei para ver o perigo e reagir. Entrou uma pessoa na minha frente, qual a primeira coisa que eu faço se não for a sogra? Põe o pé no freio.
Aí, nesse tempo, é o tempo que eu gastei entre ver o perigo e reagir, pus o pé no freio. O tempo que eu gastei, que eu acionei os freios, o veículo parou, chama tempo de frenagem. Somei as dois. Reação com frenagem é igual ao tempo de parada. O tempo de parada é o tempo que eu demorei desde o momento que eu vi o perigo, reagi, pus o pé no freio, acionei os freios, o veículo parou. Aí junta tudo, tá? Travamento de rodas. Qual é o freio que evita o travamento de rodas? ABS. ABS. No travamento, as rodas travam, mas o veículo para? Não, ele vai percorrer uma grande distância por conta de força e velocidade, não consegue parar imediatamente. Qual é a distância que eu devo manter do veículo que está na minha frente? 2 segundos. 2 segundos. Ou distância de segurança ou distância de segmento, é a mesma coisa. Quando tem algum veículo que está colando na minha traseira, qual é o procedimento correto? Frear. Olha que horror, não pode. Ou você vai acelerar o veículo ou vai incentivar a ultrapassagem. Mas na prova não caiu essas questões como resposta. Falou. Eu vi também. Você viu? Então, eu desloquei para a direita e diminuí a velocidade. Deslocar para a direita e diminuir a velocidade é o mesmo procedimento de incentivar a ultrapassagem. Só mudou as palavrinhas aí. Qual é a colisão ou acidente que envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores? Misterioso. Misterioso. É o que mais cai na prova. O que é ergonomia? Ciência que estuda O homem e o automóvel. Muito bem, a relação entre a... No final tá tudo certo, Tudo viu? certo, deu para entender. Então, a ergonomia é uma ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina. Ela tem 3 objetivos. O que ela pensa? conforto, Conforto, eficiência. conforto, bem-estar e segurança do condutor. Qual é o cinto mais eficaz? 3 pontos. Então, uma infração de cinto é deixar de usar o cinto de segurança tanto no banco dianteiro como traseiro é infração de natureza grave. Quem tiver PPD, tchau. Toma cuidado vocês que vão ter PPD daqui uns dias, tá? Qual é o freio mais eficaz? ABS. Evita o travamento de rodas. Qual é a direção mais confortável para condutor de veículo? Hidráulica. Encosto de cabeça, o que ele evita? O efeito chicote. No efeito chicote, o que a gente pode lesionar? A coluna cervical. A cervical e virar um tetraplégico. Para ele exercer a função, a gente tem que ajustar conforme a nossa altura, tá? Qual é a postura para conduzir um veículo de 4 rodas ou mais? Eu vou sentar num ângulo de aproximadamente 90 graus, numa postura estática. Qual é o sentido horário que eu seguro o volante? 9h15 ou 10h10. Posso conduzir o veículo usando apenas uma das mãos? Pode. Para quê? Passar a marcha ou sinalizar. Fora isso, sempre com as 2 mãos no volante. Com o bração para fora, pagando de gatinho. É infração de natureza? Média. Não pode, tá? Agora, se perguntar na hora da prova. A postura na motocicleta, ela é dinâmica. Se eu tô na garupa de uma motocicleta, o condutor tomba pro lado aqui pra dentro, o que a gente faz? Pula também. Vai, calou, pula? Vou tomar, né? Tomba pra cá também. Então você vai deitar. Se ele deitou pro lado esquerdo, você vai também. Faz o mesmo movimento do condutor do veículo. O que é o ponto cego? É que a parte do carro que eu já não enxergo. Então é o ponto onde os veículos se escondem, a gente não consegue ver. Qual é o veículo que mais se esconde no ponto cego? Motocicleta. Então eles devem sempre fugir do ponto cego dos outros veículos. Céu, rapaz, da perna. Primeiros socorros. O que a gente verifica na análise primária? 3 palavras. Visão, Ver, sentir e ouvir. Secundária, vítima da cabeça aos pés. Qual o telefone do SAMU? 192. Corpo de Bombeiros, Cobom, Resgate? 93. Polícia Rodoviária Federal? 91. Emergência, 90. Responde os telefones respectivamente. Tem que ser em ordem. Ordem do quê? Da pergunta, da questão da prova de vocês. Eu não sei o telefone. Então vamos lá. Corpo de Bombeiros, Cobom, Resgate. 193. SAMU, 92. Polícia Rodoviária Federal, 1. Emergência, você conhece? 190. Só isso. 190, tá? De novo. Corpo de Bombeiros, 193. SAMU, 192.
Polícia Rodoviária Federal 191 e Emergência 90. Oi, gatinha. É hoje. Então, responder na forma respectiva tem que ser em ordem da pergunta. Então, por exemplo, apareceu lá como primeiro telefone do SAMU. Qual que é o primeiro telefone? 92, vírgula. Corpo de Bombeiros. 93, vírgula. Emergência. 90. Vírgula, Polícia Rodoviária Federal. 91. Vocês vão achar essa sequência e olha lá na questão da prova. Os telefones serão iguais em todas as questões. Se apareceu a palavra respectiva, tem que ser em ordem. Toma cuidado se está perguntando, tá? Tem algumas vezes que perguntam, tem umas que não. Presta atenção na hora. O que eu não preciso passar para um atendente? Liguei lá para o socorrista. O que eu não preciso passar? Isso, informações da vítima. Eu preciso manter a vítima acordada a qualquer custo? Não. Se ela está desmaiada, você vai bater nela, está acordada? Não tem jeito, não precisa, tá? Então, avaliando o local do acidente, a gente passa a maior quantidade de informações possíveis, para eles mandar a maior quantidade de resgate para o local. Se falasse, o acidente aconteceu numa rodovia, quantos passos eu conto? 110, a velocidade máxima da rodovia. Durante o dia, 110 passos, durante a noite é o dobro, 220. Falou assim, aconteceu um acidente, quantos passos? Durante o dia, 30 passos. Durante a noite, 300. 300. Tô me aproximando de curva. O que eu faço com a curva? Quem que vai ficar contando isso daí? Eu isolo a curva. Então, eu tô lá no 20. Me deparei com a curva, eu paro a contagem, vou até no final da curva e recomeço. Aí eu começo do 0 ou do 21? Do 0. Do 0, tudo de novo. Tá? Então, imagina se você estiver indo lá para Ubatuba, aí você 0, 0, 0, 0, você Já chega aqui, Marcelo. desce a serra, tudo contando. Beleza. Que tipo de acidente espalha fragmentos? Explosões. Então, explodiu e ficou um objeto empalado no meio do corpo da pessoa. Pode retirar esse objeto? Não. Movimentar? Não. Só faça um curativo ao redor. Caiu um objeto, um fagalho desse aí, um vidro e veio no olho. Posso retirar do meu olho? Não. Eu vou fazer um curativo nesse olho atingido, mas eu imobilizo os dois olhos. Quando tem cabo de eletricidade, bati no poste e caiu um cabo de eletricidade em cima do veículo. Aonde é seguro ficar? Dentro do veículo. E não pode colocar a mão em partes metálicas. Mas se for preciso sair, os dois pés juntos no solo. Não pode colocar um depois o outro, senão recebe a carga. Positivo, negativo, vai ser eletrocutado. A região fica eletrocutada mais ou menos uns 30 metros ao redor de nós ali. Então, o seguro é ficar dentro do veículo. Óleo na pista, o que eu posso jogar? Serragem. Muito bem. Pessoas sangrando, pode manuseá-las? Não. Mas se caso eu for um socorrista ou da área da saúde, que EPI eu devo usar? Luvas. Em caso de acidente, movimentar a vítima pode? Não. Permitir que ela levante? Não. Tirar o capacete? Não. Por que eu não posso tirar o capacete? Porque pode quebrar o osso da cabeça. Porque ele já protege com um colar cervical. Posso dar alimentos, remédios ou líquidos para a pessoa? Não. Tracionar ela por braços e pernas? Não. Transportar em veículo próprio? Tá gritando de dor, joga lá dentro e sai correndo? Não pode. Deixa eu ver outra coisa que não pode. Torniquete. Não é socorrista, não é médico, não aplique torniquete. Mas se for uma pessoa da área, qual é o tempo máximo de um torniquete? O que é torniquete? Quando você vai tirar o sangue, prender o sangue lá, fazer exame de sangue, prende o sangue. 10 minutos. Só pode ser usada na parte superior dos braços e das coxas. Por 10 minutos. O que eu uso? Posso usar barbante? Sim. Barbante não. Corta, pano. Panos, tecidos e borrachas. Barbante, arame, farpado, só se for a sorte. Se não for, não pode. Deixa eu ver. O que é o ABC em primeiros socorros? Não é extintor de incêndio. O que é o ABC em primeiros socorros? A. Vias aéreas. B. É a respiração. E C. De circulação. Vias aéreas superiores. Nariz, boca e garganta.
Agora, se perguntar, na análise primária, 3 palavras, ver, sentir e ouvir. Na secundária, a vítima da cabeça aos pés. Tem que ter estrutura, porque você vai manusear a vítima, um acidente de trânsito não é bonito de ver. Imagina que essa pessoa tá com os órgãos para fora. Você pode ir lá enfiar o órgão, der tudo para dentro, fechar e vinha na pipa? Não pode. Então, o que a gente faz? Os órgãos estão para fora, se você não desmaiar, você coloca um pano limpo e seco sobre ela. Você pode até apertar desde que não aperte muito. E também pode depois vir umedecer o local. Por que eu não posso pegar um pano molhado e jogar no ferimento da pessoa? Pode ter bactérias. Agora, se a pessoa está com uma lesão aqui no tórax, ela mesma faz um curativo, que é curativo de pressão. Pega um tucho de pano e a própria vítima segura o local atingido para estancar o sangramento. Lembra que a gente não pode colocar a mão no sangue de ninguém. Qual é o sinal vital que não muda com a idade? Temperatura. Mas se pegar uma prova muito antiga do Detran, o que era antes? Pupila. Então vamos lá, uma discrepância da prova aí. Apareceu essa pergunta: qual o sinal vital que não muda com a idade? Letra A, temperatura. Na letra B, pupila. Na letra C, pressão. Na letra D, respiração. O que eu marco? Temperatura. Mas se não tivesse a temperatura, tivesse só pupila, é a pupila, tá? Qual é o coração que bate mais vezes por minuto? Dos recém-nascidos. E que bate menos? Dos velhos. Dos velhos não, dos idosos, né? Estou indo passar a idade já. Dos idosos. Não bate menos. Se for para perguntar na prova do Detran, aonde que eu sinto melhor a pulsação de alguém? No pescoço, na carótida. Quais dedos eu uso? Indicador, médio e o anelar. Por que eu não posso usar o mindinho e o polegar? Eles têm pulsação, então eu tô sentindo a minha pulsação. A pessoa já até morreu, você tá sentindo, tá batendo. É a da gente, tá? Quando a vítima tá no estado febril e eu não posso dar remédio, o que eu posso usar para controlar a febre da pessoa? Compressas frias, testa, pescoço e axilas. O que eu uso para medir a temperatura? Termômetro. Aonde? Nas axilas, de 3 a 5 minutos. Tá com febre, não pode dar medicamento nenhum, você não conhece essa vítima, certo? Agora, se perguntar na prova, uma pupila dilatada e a outra contraída, pode ser sinal do quê? Derrame e AVC. Ambas contraídas, intoxicação ou traumatismo, ambas dilatadas. Com reação à luz, aí pode ser o quê? Ingestão de bebida alcoólica, pode ser sinal de uso de barbitúricos, medicamentos sedativos. Se não tiver reação à luz, morte. Vai subir a Santa Cruz de Costa. Agora, se falar de cianose, é quando a pele fica roxa. Pele arroxeada pode acontecer exposição ao frio, estado de choque, parada cardiorrespiratória e morte. E se a pele ficar avermelhada, aparece em que situações? Queimadura de 1º grau, estado febril e proximidade de calor, né? Local quente. Da pele avermelhada e bebedeira. O que é AVC? Acidente vascular cerebral. Ele se divide em 2, isquêmico e hemorrágico. A vítima perdeu a capacidade de mover braços e pernas. O que ela pode ter lesionado? A cervical. Se ela perder a capacidade de mover as pernas, o que ela pode ter lesionado? A dorsal. Vai virar um paraplégico. Perdeu o movimento ou do lado esquerdo ou do lado direito, AVC. Quando a vítima tem uma parada cardiorrespiratória, é a situação mais grave para se socorrer, porque ela vai parar coração e pulmão ao mesmo tempo. Quanto mais tempo você ficar sem oxigenação no cérebro, mais sequela você vai ter. A vítima não está respirando. Quanto tempo que ela leva para morrer? 3 a 5 minutos. Se ela estiver sangrando, de 3 a 5 minutos. Então a nossa vida vale de 3 a 5 minutos no máximo. Um acidente aí. Então, quando a gente parou o coração e pulmão, a gente vai aplicar a manobra de RCP. Se é apenas um socorrista, quantas massagens eu faço? 30 por 1. 30 massagens, uma respiração. Se são 2 socorristas, divide o serviço. 5 por 1.
A massagem cardíaca nos adultos e crianças a gente usa as mãos. E nos bebês? Dedos. Respiração boca a boca no bebê é feita aqui. Nariz e boca ao mesmo tempo. Quando o osso quebra e rompe a pele, como chama essa fratura? Exposta. O osso quebrou, mas não rompeu. Fratura fechada. Em qualquer caso de fratura, o osso está para fora. Posso empurrar para dentro? Não. Posso puxar para o local? Não. Eu só vou usar o quê? Talas. Talas sempre maior do que o ferimento. Nas hemorragias, hemorragia nasal, o sangue sai pelo nariz. A própria vítima segura o nariz por 10 minutos e pode usar compressas frias. Não fala para ela virar a cabeça para trás. Quando é a epistaxe, o nome técnico dela. Quando a vítima está vomitando sangue, hemorragia estomacal, hematêmese. Coloca ela em repouso. Se ela começar a vomitar, vira o corpo lateralmente. Quando a vítima está tossindo sangue, é hemorragia hemopítese. Então ela vai tossir porque vai vindo do pulmão, é hemorragia pulmonar. Coloca a vítima no local plano com a cabeça um pouquinho mais alta que o corpo. Hemorragias, quando a pessoa sabe aplicar, a gente aplica o torniquete. Torniquete só pode ser aplicado para hemorragias, nunca para picadas de animais peçonhentos, tá? Em entorse e luxação, que compressa a gente usa? Fria. Então a compressa fria eu posso usar no estado febril, na hemorragia nasal, na entorse e na luxação. Quando que eu posso usar compressas quentes? Hein? Vocês têm muito no final de semana? Chupão não, hematomas. Hematomas. Amputações. Amputou um membro. Esse pedaço foi retirado aí e caiu. Caiu minha mão no chão. O que você faz, Cia? Eu pego a mão, põe no gelo e levo para o hospital. Você pega a mão, coloca dentro do saco plástico, amarra o saco plástico e põe sobre o gelo. E aqui só vai fazer um curativo ao redor. Agora, se perguntar na provinha do Detran, bandagem é quando a gente enfaixa o local atingido. Pode enfaixar até o extremo? Não. Porque para a circulação. Pode deixar frouxo? Não. Não, também não adianta de nada. Queimadura de primeiro grau, a pele fica vermelha. Segundo grau, forma bolhas. Terceiro grau, destrói o tecido. Em queimaduras eu uso água corrente ou soro fisiológico. Não fura a bolha, porque aquela aguinha lá já está tomando conta do local atingido. Não fure a bolha. Crise convulsiva, o que eu protejo? A cabeça. Nesse caso, é comum a pessoa enrolar a língua para dentro da garganta. Como que chama isso? Englote. Posso enfiar minha mão dentro da boca da pessoa e retirar a língua dela para fora? Não, enfia no Não. A mordida dela equivale de 6 a 8 vezes o peso dela. Então, aí dá amputação de membro. Então, imagina uma pessoa aí de 80 quilos, 8 vezes 8, 64, então 640